Imagina uma página inteira de texto, sem uma vírgula, sem um ponto, nada. Só letras correndo, como se o texto estivesse sussurrando sem pausas. Foi assim por muitos séculos que se escreveu. Ler era um trabalho de adivinhação. Durante a Grécia Antiga, os textos eram copiados sem separação clara. Quem lia precisava encontrar o ritmo sozinho, prestando muita atenção na respiração e na entonação. Só lá pelo século III a.C., que um bibliotecário grego chamado Aristófanes de Bizâncio, que trabalhava na famosa Biblioteca de Alexandria, criou um sistema de pontos em 3 alturas diferentes para indicar pausas mais longas ou mais curtas. A ideia não era marcar regras gramaticais, mas guiar a leitura em voz alta. Com o tempo, especialmente na Idade Média, os monges copistas, trancados em seus mosteiros, começaram a experimentar sinais para deixar os textos mais claros. Aos poucos, surgiram a vírgula, o ponto final, os 2 pontos, o ponto de interrogação, o de exclamação, as aspas, os parênteses, o travessão, um monte de ferramentas para organizar o pensamento. O interessante é que cada sinal nasceu de uma necessidade prática: facilitar a compreensão. A pontuação é, no fundo, uma maneira de controlar o ritmo e o sentido do que se escreve. Sem ela, as frases até poderiam existir, mas provavelmente soariam como um sussurro cansado. Ou, pior, uma confusão interminável. Cada pausa é uma respiração do pensamento. E cada sinal, por menor que seja, ajuda as ideias a respirarem e a chegarem mais claras a quem lê. Dá para contar que na Idade Média a leitura era quase sempre em voz alta, e por isso os copistas iam improvisando sinais. Um ponto aqui, um sinal acolá, para guiar a voz pela frase. Essa prática foi aos poucos virando um sistema mesmo. E quando a imprensa de Gutenberg apareceu, a necessidade de padronizar esses sinais ficou ainda mais forte. Cada língua acabou moldando seu próprio uso, mais por hábito do que por lei. O português, por exemplo, herdou tendências do latim e depois foi ajustando. A vírgula, por exemplo, ganhou uma vida própria, sendo usada aqui com muito mais frequência do que em outras línguas, criando aquele ritmo característico das nossas frases. E tem ainda os sinais que quase sumiram. Pouca gente usa ponto de parágrafo hoje, mas ele já foi bem comum. O caldeirão, aquele símbolo em forma de parágrafo, hoje aparece só em texto jurídico. E o interrobang, aquela mistura de interrogação com exclamação, virou quase uma piada gráfica. Quase ninguém usa fora de algumas brincadeiras. Já os acentos, que muita gente confunde, não são pontuação, e sim sinais diacríticos, que mostram onde a sílaba tônica cai ou modificam o som das palavras. O acento agudo, o circunflexo, o grave, o tio, a cedilha, cada um com sua função específica. E olha que curioso, até o trema já foi bem mais presente, mas caiu em desuso. Se a gente for notar, pontuação e acentuação são como 2 irmãs morando na mesma casa. Uma organiza o ritmo das frases, a outra cuida da música interna das palavras. Juntas, elas dão forma, equilíbrio e sentido ao que a gente escreve e ao que alguém vai ler depois. E quanto mais entendemos essa história, mais a gente percebe que pontuar bem não é frescura de professor. É a diferença entre um pensamento confuso e um pensamento que chega inteiro do outro lado. E aí vem as aspas, que tanto servem para citar quanto para marcar ironia. Se você escreve, ela é uma gênio, com aspas, está dizendo meio que o contrário. E os acentos? Esses são os maestros da pronúncia. O agudo levanta o som, o circunflexo U abaixa e o tio nasaliza. A cedilha transforma o C em som de SS. E cada um deles tem uma história de debates e reformas ortográficas. No meio disso tudo, é fácil esquecer que a pontuação não é só regra.
É ritmo, intenção, música escrita. Aquilo que transforma uma ideia corrida numa mensagem clara, que chega de verdade. Quando a gente escreve, cada sinal é um suspiro, um respiro de sentido. A vírgula não é uma pausa qualquer. É o abraço que duas ideias dão uma na outra sem se misturar demais. O ponto final é aquele suspiro mais longo, quando uma ideia finalmente descansa. E os dois pontos são como aquele convite para o que vem depois. Pode ser uma lista, uma explicação, uma fala. As reticências, por sua vez, carregam aquele ar de algo que não foi completamente dito. Um pensamento que fica no ar, meio aberto, meio tímido. E quando usamos aspas, damos voz a outra pessoa, ou até a outra versão de nós mesmos. No fundo, pontuar é como guiar uma conversa. Um sinal de trânsito aqui, uma pausa acolá, um convite adiante. Quando os sinais se encaixam direitinho, a mensagem respira e chega com a calma que precisa. E ainda dá para reparar que a pontuação também mostra uma certa melodia. Se você lê em voz alta, percebe que cada sinal muda o ritmo da frase. Uma vírgula alonga de leve. Um travessão cria um degrau novo. Um ponto encerra aquela onda. É por isso que textos sem pontuação soam como um ruído contínuo. Já um texto bem pontuado tem algo como uma música discreta, feita de entradas e saídas, sem exagero. E tem a história dos acentos de novo. Eles orientam a pronúncia, mas também carregam disputas de reforma e adaptação. Muita gente sofreu com o fim do trema, lembra? Parecia que o português tinha perdido um pedaço da sua identidade. Mas a língua vai seguindo, se ajeitando, se reinventando. E no fim, o que fica é que pontuar e acentuar são duas maneiras de fazer carinho no texto. De dar tempo para o leitor entender e sentir o que está sendo dito. E isso não tem nada de frescura. É cuidado. É atenção, é respeito pelo outro lado. No fundo, é isso que mantém a língua viva e pulsando, como uma conversa que nunca termina, só muda de fôlego. Tem um jeito bonito de perceber isso lendo em voz alta. Quando a frase tem vírgulas bem postas, parece que o texto respira junto com você. Já sem pontuação, tudo vira um bloco pesado, difícil de acompanhar. É como caminhar sem pisos marcados. E quando você domina essa dança dos sinais, mesmo que de forma intuitiva, tudo soa mais natural. A pontuação vira uma trilha suave, guiando o leitor sem tropeços. É bonito quando um texto não precisa forçar a barra, só deixar cada ideia ocupar o seu espaço, no tempo certo, do jeito certo. Assim, até uma frase simples consegue dizer muito, sem se perder, sem atropelar o leitor no caminho. Antes de encerrar, vamos recapitular os principais sinais. De pontuação, a gente tem ponto final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, aspas, parênteses, colchetes, travessão e hífen. Lembrando que o hífen é um sinal gráfico muito próximo da pontuação, mas não exatamente entra na mesma categoria. E do lado dos acentos, os sinais diacríticos, lembrando o agudo, o circunflexo, o grave, o til e a cedilha. O trema praticamente saiu do uso. Cada um tem sua função. Uns organizam ideias, outros orientam a pronúncia. Juntos formam um dos sistemas mais sutis e importantes da nossa língua. E o fato curioso é que tudo isso começou apenas para ajudar leitores a respirarem melhor enquanto liam em voz alta.
Agora, séculos depois, seguimos usando esses pequenos sinais para transformar pensamento em comunicação clara. No fim das contas, escrever bem é menos sobre regras duras e mais sobre escutar o ritmo do próprio texto. E talvez seja isso que mantenha a escrita sempre viva. Obrigado por acompanhar esta aula.